Eu lembrei que em Gênesis 1, Deus vai criando todas as coisas. Você pode sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Então, Deus vai criando todas as coisas em Gênesis. E aí, tudo que Ele vai criando, Ele vai dizendo, isso é bom. Ele faz as plantas, Ele faz o mar, Ele faz os seres viventes. E tudo que Ele vai criando, Ele diz, é bom. E quando eu estava ouvindo essa música, eu vi que Deus, quando Ele faz o homem, Ele diz assim, vou ler exatamente o que Ele disse. Gênesis 1. Peraí. Aleluia. Aí Ele faz o homem e a mulher e Ele diz que é muito bom. Todas as coisas que Deus faz, Ele diz que é bom. Mas quando Ele faz eu e você, Ele diz que é muito bom. Aleluia. Hoje, eu estava vendo as coisas que fizeram na decoração, né? Não sei se vocês tiveram tempo de olhar. Está dizendo algumas qualidades, algumas características, né? De mulheres de Deus, né? E aí tem várias características. E eu separei uma passagem que está em Samuel, que vai falar de Abigail. E esse vai ser um texto base para aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E assim como eu fui muito edificada, eu creio que vocês também vão ser. E é tão interessante porque esse culto de mulheres ele foi adiado, né? Covid bateu lá em casa e foi uma estação onde algumas mulheres também estavam passando por essa interrupção maligna, né? E eu fiquei bastante chateada com essa situação, mas eu creio que Deus ele nunca perde. Ele nunca perde. Se a data foi hoje, a dobro, a restituição para todas nós. Nós não saímos perdendo em nada. Aleluia. E aí, em 1 Samuel 25, do capítulo 1, eu não vou ler tudo porque é uma história grande, mas eu vou dar uma resumida porque está acontecendo aqui, né? Existia um homem, né, chamado Nabal, e ele era um homem rico, de muitas propriedades. E havia também Davi, né, nessa história, e a mulher de Nabal, que é Abigail. E nesse tempo, o que acontece? Antigamente, as mulheres elas não escolhiam, né, os seus maridos. Elas eram prometidas, os seus pais eram quem arrumava, eram casamentos arrumados. E Abigail provavelmente não teve esse direito de escolher. E provavelmente o pai de Abigail escolheu Nabal, seu esposo, porque ele era um homem de muitos bens, de muitas propriedades. Então, por isso, eles se casaram. Mas a palavra vai dizer que Nabal era um homem insensato, ele era um estúpido, ele era um homem que tomava atitudes de forma... Não pensava, né? Não era um homem lá muito bom das ideias. E aí o que acontece? Nesse tempo, Davi ele estava com seus soldados, com seus homens, e ele manda um mensageiro ir até Nabal. Para quê? Para ele pedir alimentos, né? Porque eles estavam ali peregrinando para aquele lugar. E Nabal ele tinha muitas propriedades. E nesse tempo, ele estava tosqueando suas ovelhas. Era um tempo de tosqueio. E o tempo de tosquear era um tempo onde as pessoas elas ficavam alegres. E por causa da alegria, né, da prosperidade que esse tempo trazia, as pessoas tendiam a ser generosas. Então, o que acontece? Davi viu uma grande oportunidade, né? Eu falei, bem, eu vou até Nabal, porque Nabal, ele está lá toscando as ovelhas, está cheio do din-din, está feliz da vida. Eu vou chegar lá, vou pedir alguma coisa para ele, e ele não vai se negar, porque nós fizemos favores a Nabal, né? Quando nós encontrávamos com o seu rebanho, nas propriedades ao redor, né?
Todas as vezes que a gente estava lá, a gente não trouxe dano, bem pelo contrário, a gente até protegeu ele dos saqueadores, então eu vou enviar um mensageiro até lá. Bem, assim ele fez, ele mandou um mensageiro que foi até Nabal, e Davi ainda falou, olha, cumprimenta, sauda, foi todo generoso, educado com Nabal, e Nabal dá uma resposta torta para aqueles homens que ele mandou os mensageiros lá, falou, ó, não conheço Davi, não sei de onde que veio, não sei para onde que vai, não quero saber, não vou dar nada para ele, não. E aí os mensageiros voltam para Davi e falam, ó, Davi, o negócio é o seguinte, a gente foi lá, falou com Nabal, ele, ó, disse que nem sabe quem você é. E aí, Nabal, vocês estão comigo, irmão? Estou falando rápido, estão me entendendo? Aleluia. Se eu estiver rápido, alguém faz assim para mim, ó, que eu sou meio acelerada. Aí, Nabal vai, aí Davi vai e fala, ó, o negócio é o seguinte, prepara as espadas, que, ó, vou acabar com tudo, vou chegar lá, não vai sobrar um. Vou passar a espada todo mundo, vou acabar com essa graça. Que ingratidão é essa? Cheguei, fiz muito benefícios a Nabal, enquanto eu estava perto deles, não trouxe dano nenhum. E agora a gente, poxa, no momento que ele podia estar lá festejando, podia ceder uma comidinha para a gente, ele dá uma resposta, diz que nem me conhece. Eu estou contextualizando, né, irmão, com as minhas palavras. E aí, o que acontece? Aí, Davi vai e manda Só que aí começa uma parte da história muito interessante. Um jovem escuta que Davi está vindo furioso para acabar com Nabal e com todo mundo, né? E essa parte da história, irmãos, irmãs, estamos entre mulheres, meninos não. Aí, essa parte da história é muito interessante porque eu fiquei pensando tanto, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eu preciso de uma conferência. Porque como foi adiado, então o Senhor continuou comunicando coisas sobre esse contexto aqui, né? Falei, meu Deus do céu, é muita coisa. Aí eu, Kátia, quanto tempo? Mas glória a Deus. Então, uma pessoa muito importante nessa história é esse jovem. Por quê? Porque esse jovem, ele ouviu que Davi estava furioso, e ele corre até Abigail para contar o que estava acontecendo. E aí, é uma coisa tão interessante, sabe, queridos? Porque você sabe que pode existir a fofoca do bem, né? Ele correu até Abigail. O que eu achei interessante nessa história é que ele podia ter procurado qualquer pessoa. E eu, particularmente, mas sinceramente, se eu estou escutando que vem um homem com 600 homens atrás do meu Senhor e vai acabar com todo mundo, eu não ia pagar para ver, não, irmão. Eu estava pensando, se sou eu, ó, tu ficava, irmã? Fala a verdade. Se é você, Davi, ungido de Deus, com 600 homens, ia vir contra Nabal para acabar com todo mundo, tu ia ficar pensando o que eu vou fazer, vou procurar alguém para me ajudar? Eu fiquei pensando, cara, se fosse eu, ó, perna para que te quero, não ficava lá mesmo, não ficava de jeito nenhum. E ele foi procurar esse jovem foi procurar Abigail. E outra coisa que eu achei bem interessante nessa história, um homem procurar uma mulher nesse tempo, que provavelmente não era um tempo onde ela tinha muita voz, né? E eu gostei disso porque eu fiquei pensando, cara, ela não era qualquer mulher. A Abigail, ela tinha uma fama. O nome dela, a pessoa de Abigail... Calma aí. Aleluia. Nabal significava insensato, estúpido, tirano, beberrão. Coitado de Nabal. Abigail significava que ela era bonita, que era inteligente, e todas essas atribuições que está vendo por aí tem a ver com Abigail, sábia, corajosa, mulher de fé. E ele vai procurar ela. E eu preciso te fazer essa pergunta. Quando um problema está estabelecido, quando alguma coisa está para vir, um caos, será que somos nós? Será que é eu, Débora, Andréia, Vanúzia, Kátia, Bruna? Será que somos nós que as pessoas pensam? Será que somos nós que as pessoas pensam assim, caramba, vai acontecer uma tragédia, eu preciso procurar alguém maduro, eu preciso procurar alguém espiritual, eu preciso procurar alguém que vai me socorrer nesse momento. Será que nós somos esse tipo de mulher
que quando um problema está estabelecido, alguém lembra, não, eu posso procurar essa pessoa. Eu posso procurar essa pessoa para me dar um bom conselho. Eu posso procurar essa pessoa porque ela é uma mulher de oração. Eu posso procurar essa pessoa porque ela é uma mulher de fé. E eu acredito que esse jovem, aqui nem falo o nome desse jovem, mas eu fiquei muito atentada a ele. Eu acredito que esse jovem, ele tinha outras pessoas para procurar. Tinha outros homens, outras pessoas influentes que poderiam tomar uma atitude. Mas ele procurou Abigail. E eu creio, queridas, que nesse tempo, um tempo onde o Senhor está batendo as portas, sabe? Acabou o tempo daquela mulherzinha frágil. Ó, de mim, coitada de mim, tadinha de mim, tadinha de mim, sabe? Eu creio que chegou um tempo onde o Senhor, Ele vai contar comigo e com você. Sabe? A gente sabe que os homens, eles têm um papel fundamental, né? Que eles são cabeça, ou deveriam ser, né? Que eles têm... Fecha os ouvidos aí, homens. Fica quietinho. Que deveriam ser. Mas a gente sabe também que Deus, ele ungiu as mulheres também com muita sabedoria, sabe? A mulher, ela tem um poder que ela só não desenvolve se ela não conhecer. Ou pior, se você conhecer o poder que está sobre a sua vida, que Deus capacitou, foi ferramentas específicas que o Senhor colocou em você, em mim, pior do que não saber é saber e não usar. Aleluia. Deus, ele deu detalhes em mulheres. Sabe aqueles detalhes, os mínimos detalhes, né? Que às vezes até chateiam os homens. Então, tem coisas que eu e você precisamos fazer. Existem coisas que não adianta só estar na esfera mais do conhecimento. Não adianta ninguém falar para você, olha, você pode, você consegue, você vai, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Satanás, ele não está com medo do teu conhecimento. O diabo, ele não tem medo de você vir para a igreja, todos os cultos, participar de tudo, fazer tudo, vir para culto de mulher, ele não está nem aí para isso. Mas quando ele sabe que você sabe quem você é, aí ele corre. E Abigail sabia quem ela era. Eu acredito que Abigail não deveria ser uma mulher que poderia fazer muita coisa nesse tempo. Mas quando foi preciso, e vai chegar um tempo onde vai ser preciso que a gente tome atitudes. Vai chegar um tempo onde precisa que a gente se posicione. Não dá mais, sabe, para ser vítima do passado, vítima da vida da minha família, vítima disso, vítima daquilo. Não dá mais. Porque a gente se acovarda e a gente fica negligenciando aquilo que o Senhor confiou a nós. Nós temos um poder de influência tremendo, influência do bem, porque nós somos filhas de um Pai excelente. Então o Senhor, Ele conta nesse tempo para a gente fazer a diferença. E aí, continuando aqui, você não vai embora. Ai, eu acho, com licença. Eu acho tão chique esse copo, gente, sempre quis beber aqui. Aleluia. Sabia que tinha um negócio diferente com esse copo. Então, irmãs, volta aqui, gente, senão eu fico fazendo palhaçada aqui, não vai. Então, o que acontece? Quando aconteceu tudo isso, essa mulher, ela tomou uma atitude de fé, né? Ela levou essa atitude a mudar a história dela, a história da família dela e a história de Davi. Porque ela vai até Davi, ela se humilha. Eu li essa parte, gente, 500 vezes, porque a história vai falar que ela vai até Davi e ela se prostra no chão e fala, meu Senhor, eu não sabia, me perdoe. E eu falo, gente, mas ela não fez nada. Só que o interessante é que vai dizer que ela conhecia Davi. Ela sabia que Davi era ungido de Deus. Ela sabia que Davi tinha uma promessa, que ele seria o rei de Israel. Aí você vê como Nabal era insensato. Você acha que Abigail sabia quem ele era e Nabal não? Claro que Nabal sabia. Ele ignorou não só Davi, ele ignorou o que estava sobre a vida de Davi. Ele ignorou as promessas futuras que viriam para Davi. Então,
quando Nabal faz isso, a Abigail, ela corre, porque ela sabia quem ele era. Ela sabia as promessas que estavam sobre a vida dele. Ela sabia que ele seria o rei de Israel. E ela sabia que ele era ungido, escolhido de Deus para ocupar essa posição futuramente. Então, ela se prostra diante de Deus. E eu fiquei tão maravilhada depois de ler muitas vezes sobre isso. Foi porque quando ela vai até Davi, muitas das pessoas podem falar, poxa, ela tomou a frente do marido dela, ela pegou o problema do marido e tomou a frente, né? As pessoas conservadoras, né? Elas podem falar, poxa, ela tomou a frente do marido, então o marido dela, a palavra do marido dela não valia nada. Não, queridos. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Abigail, quando ela vai até Davi, ela está honrando a Deus. Quando ela se prostra diante de Davi, ela está honrando a Deus, porque ela está reconhecendo que está sobre a vida de Davi. E muitas das vezes, nós mulheres, a gente se anula, a gente se cancela, a gente deixa para lá situações que a gente precisa resolver, porque a gente acha que, não, isso é coisa para homem resolver. E eu estava pensando até nas mulheres que tem aí, fala, né, sobre algumas classes, né, de mulheres que defendem posições. Querida, a maior revolução que eu e você podemos fazer é viver a palavra. Aleluia! Aleluia! A maior revolução que eu e você podemos fazer é viver a palavra. Porque quando a gente vive os princípios da palavra, quando a gente considera o que a palavra diz, existe alguém superior, que já nos garantiu. Quando a gente vive a palavra, a gente manifesta o que Deus já conquistou. O sacrifício de Jesus é expresso na nossa vida. Quando a gente vive a palavra. Essa é a revolução do ano de 2021. Mulheres, vivam a palavra. Tem mulher fazendo protesto disso e daquilo. Mulher defendendo isso e aquilo, completamente desalinhado com a vontade de Deus. E eu e você, nós que somos mulheres, somos igreja, a gente precisa levantar a bandeira de Cristo. Trazer paz, trazer em meio ao caos a paz, estabelecer a paz. E o interessante é que a Abigail, ela, diante da situação que ela estava vivendo, ela podia pensar, olha, não tem o que fazer. Davi, né, com todas essas promessas, com esse monte de homem, ele vai vir contra a minha família, ele vai vir contra o meu marido, vai vir contra a minha vida, e não tem o que fazer. Mas ela era uma mulher ousada. Ela tomou atitude. E o que ela fez? Ela preparou a comida que Davi queria. Aleluia! Quando o negócio está pegando, irmã, quando o bicho está pegando, faz a comida. Faz a comida, cozinha com carinho, sabe? Não dá vontade de salgar a comida às vezes, quando o negócio está irritante? Não faz isso, irmão. Faz com mais capricho. Fala, aleluia, eu vou fazer essa comida, vou preparar esse negócio aqui com mais excelência ainda. Porque vamos supor que seu marido não esteja merecendo tanto assim uma comida caprichada. Mas você vai honrar ele porque você honra a Deus, amém? E aí você vai fazer a comida caprichada e ele vai pensar assim, você vai pensar assim, eu vou fazer essa comida caprichada aqui, por quê? Ele está me irritando bastante e vai falar, poxa, talvez ela não tenha muitas qualidades, mas ela cozinha bem. E vou te falar, homem de barriga cheia, tá no papo. Ela mandou os homens prepararem aquele banquete, era só umas comidas, gente, homem de barriga cheia. Tem uma mulher que eu conheço, que eu não vou falar não, que também quando fica com fome fica meio esquisita. Mas homem em geral fica com um mau humor terrível, querido. Fica com muito mau humor. Ele foi afrontado e ainda ficou com fome. E ela vai lá, manda os homens irem antes dela. Comida é bom, Jesus. Com equilíbrio. Obrigada, Senhor. Já entendi. E aí, ela vai, manda aquela comida. Aliás, ela manda a comida antes de se prostrar, tá? Que eu tinha pulado essa parte da comida, que é muito importante. Comida é muito importante. E ela vai e ela fala para Davi que ele era um insensato, que o nome dele já dizia que Nabal era insensato, que ele reconsiderasse a questão do que ele vinha para fazer, né?
Sendo que Davi, há um tempo atrás, ele já tinha sido livre, né, de derramar sangue de Saul. Então, quando ela vai e toma essa postura, como eu falei, ela não estava só livrando dela. Ela não estava livrando só os da casa dela. Davi disse que ia matar até o último menino que tivesse lá. Ela estava livrando Davi. Essa mulher, ela teve um posicionamento tão incrível com relação a essa informação. E às vezes, irmã, a gente, quando a informação vem, a gente desespera. A gente não toma atitude, a gente fica, ai meu Deus, e não sei o quê. Agora há pouco tempo, tive Covid. Gente, Débora só fala em Covid. Mas é porque, irmãos, só quem teve e ficou mal sabe que esse negócio não é legal, não. Esse negócio é do capeta mesmo. E eu não conseguia respirar, minhas emoções também ficaram abaladas, porque eu, sem ar, aquela coisa toda, e ligava para o pronto-socorro, sempre em plantão. Detalhe, o pronto-socorro também estava com Covid, mas estava cuidando de mim, glória a Deus. E aí, e aí as pessoas falavam, Débora, ora, você é mulher de fé, ora, irmãos, não dava para orar, não. A oração que eu fiz foi, Senhor, escuta a oração de quem está orando, porque eu não estou conseguindo, não. Eu orei assim, porque eu estava muito mal, não conseguia respirar. Então, só que teve um momento que eu recebi um provável diagnóstico de que eu estava com síndrome do pânico. Não, como é que é? De ansiedade. Aí, irmã, eu fiquei com muita raiva do diabo. Eu fiquei com muita raiva. Porque ou eu acolhi aquela informação, recebi até um remedinho para dormir. O médico falou, olha, você toma esse remedinho aqui, porque eu estou vendo a sua saturação já está boa, isso aí já é uma questão mais de ansiedade. Gente, eu cheguei em casa com aquele remédio, mas eu fiquei tão furiosa com aquela informação, que eu falei, peraí, o diabo vai, toca no meu corpo. Aí, eu estou doente aqui. Agora, nas minhas emoções, eu fiquei muito furiosa, mas não sei você não. Mas quando tem esse negócio de informação de doença, eu fico com tanta raiva. Eu fico com raiva mesmo. E quando eu li sobre isso, eu falei, foi a hora que eu reagi. Porque eu estava, eu não respiro, horrível, coisa terrível. Mas aí eu reagi. Eu falei, peraí, nas minhas emoções, peraí, eu sou uma mulher de Deus, eu medito na palavra de noite, eu temo ao Senhor, eu sou uma mulher que oro, na minha mente não. E eu já estava chateada com essa questão do culto de mulheres ter sido adiado. Aí eu sentei na cama, irmãs, eu sentei na cama e eu falei assim, olha, Satanás, eu vou te falar uma coisa. Você tocou na minha carne, trouxe essa doença do inferno para mim, mas na minha alma você não vai tocar, não. E tem outra coisa, não vou tomar esse remédio. Está aqui o remédio pro lado, já eu sentado, meu marido olhando assim. Ele, amor, tá tudo bem? Tô ótima. Peraí que eu não tô falando com você, não. E aí eu peguei e falei, sério, irmãos, eu não sei falar com o diabo com educação, não. Aí eu peguei, e nem é para falar, né? Aí eu peguei e falei, não vou tomar esse remédio. E eu vou te falar uma coisa, eu já levantei. Menina, eu até esqueci que eu estava com falta de ar, porque a falta de ar, na verdade, era do tal, não sei o quê, como é que é? Do ansiedade. Aí eu levantei da cama. E outra coisa, eu vou te falar uma coisa, eu vou levantar, e quando eu sair daqui, você corre. Menina, eu fiquei revoltada com aquilo. E a gente precisa desse posicionamento de ousadia, de fé, de coragem. Aí eu ficava lá, sem respirar, só ficar de bruço. Coisa horrível, porque só respira de bruço e toma-lhe água, toma-lhe água. Quando essa informação veio, foi preciso eu despertar para todo o plano que Satanás ele tinha planejado para mim. Porque se eu fico ali, eu não ia reagir. E foi isso que a Abigail fez quando a informação veio. Ela não sentou, chorou e falou, ai meu Deus, agora acabou, são 600 homens, meu marido é um idiota. Agora tô ferrada, meu Deus. Ela não fez isso. Glória a Deus que nós temos muitos maridos abençoados. Aleluia. E ela não fez isso. Ela não ficou sentada lá, se lamuriando. Porque enquanto isso, eles estavam ouvindo. Irmão. Imagina se ela fica lá. Não ia dar tempo. Ela rapidamente levantou, preparou a comida, levou para Davi, se prostrou diante de Davi. E Davi reconheceu Abigail. Davi, o texto vai falar que ele foi grato a ela. Ele diz, olha, se você não tivesse vindo até a mim, eu ia matar todo mundo. E eu ia ser culpado do sangue dessas pessoas. E existia uma promessa sobre a vida de Davi. Eu fiquei pensando, talvez Davi nem seria rei. Uma atitude, irmãos, que parecia, porque você lendo, você fica com raiva de Nabal. Mas
Uma atitude de Davi, se Abigail ela não intervém, podia acabar com toda uma promessa que tinha sobre a vida de Davi. Então, muitas das vezes, nós, eu e você, cada uma de nós, quando a situação chegar, você vai precisar fazer alguma coisa. Cada uma vai ser inspirada por Deus para agir de uma forma. Se for para fazer comida, faz a comida, irmã. Se for para mudar de direção, muda de direção. Mas a gente precisa estar sensível às instruções de Deus para que a gente possa vencer. Abigail, ela se humilhou, ela se prostrou e ela não tinha a menor culpa do que estava acontecendo, mas ela conseguiu livrar Davi da culpa do sangue e ela conseguiu livrar a sua família. A gente tem que, de fato, reconhecer quem nós somos, sabe? A gente costuma sempre dizer aqui, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas a gente, quando a circunstância vem, a gente às vezes fica paralisado. Quando a informação vem, às vezes a gente quer correr para um, para outro, para A, para B. E você já tem a palavra, você já tem o Espírito Santo. Você já sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim, você se acovarda diante da situação. De um posicionamento que você precisa tomar, de um posicionamento que eu preciso tomar. Muita gente aqui me conhece há muito tempo, sabe que eu tenho alguns anos de evangelho, mas eu passei muitos anos de evangelho sem tomar decisões. Eu passei muitos anos de evangelho esquentando o banco, como diz, sabe? Ou vivendo levado pelas minhas emoções, sabe? Naquela vida. Quando eu conheci a palavra de Deus de fato, quando eu falei para Deus, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber, eu não quero mais ser enganada, eu tomei uma posição. E a posição que eu tomei mudou toda a minha história. A posição que eu tomei mudou todo um futuro que já estava traçado por Satanás. Eu estava na igreja desviada, irmã. Tem uma irmã que está aqui, aleluia, que veio. Eu estava assim, pensando, eu preciso largar, está tudo confuso, a minha vida espiritual está uma bagunça, não dá mais para mim, e eu vou sair da igreja. E essa irmã falou assim para mim, não sai da igreja, fica toda quebrada, toda amassada, toda lameada de pecado, mas não sai da igreja, porque você precisa ficar exposta a essa palavra, é ela que vai te ajudar a ficar de pé. E eu louvo a Deus, porque essa instrução salvou a minha vida. Eu vou te dizer mais, a gente nem era amiga. Ai, diabo, tem uma raiva. Eu adoro fazer raiva no Satanás. A gente nem estava amiga, porque a gente estava meio brigada. Mas ela, quando ela veio, eu sinceramente não estava considerando a pessoa, mas eu considerei a informação. E eu peguei isso, eu falei, é verdade, eu vou ficar lá, eu vou ficar. Até que meu marido aceitou Jesus lá na Igreja da Pedra. Aí nós acabamos vindo congregar aqui. E hoje nós estamos firmes, curados, sarados. Mas eu precisei tomar uma decisão. Quando tudo ia mal, quando eu escolhi tomar minhas próprias decisões, seguir as minhas emoções, eu precisei tomar uma decisão. Talvez, se eu não tivesse atentado para essa informação, olha, não sai da igreja, fica do jeito que tu tá, eu teria, porque o evangelho, queridos, ele é simples. Jesus, ele fez tudo. Tem gente que fala assim, ser crente é muito difícil. Não é não, irmão. Difícil era morrer na cruz por um povo que nem queria. Para a gente é fácil. Para mim e para você, aceitar o que Jesus fez é muito fácil. Ele nos amou primeiro, a gente nem merecia. Quantas das vezes a gente passa quase uma vida inteira sem nem considerar o Senhor. E o evangelho, eu sempre falo, o evangelho é fácil. É muito fácil. Sabe, aí alguém pode pensar, é fácil para você que está aí pregando. Cada uma de vocês tem uma história. Cada uma de vocês sabe quantas vezes precisou recomeçar. Quantas vezes você precisou tomar a frente. Quantas vezes você precisou ser o homem da sua casa
E eu estou dizendo espiritualmente. Eu estou dizendo na decisão de se prostrar diante do Senhor, de se prostrar, reconhecer o Senhor e se humilhar diante dele. Aqui, Abigail, ela se humilhou diante de Davi porque ela reconhecia quem ele era. Ela se humilhou, não foi diante de Davi, ela se humilhou diante de Deus. Ela se prostrou diante de Deus, do ungido do Senhor. E às vezes a gente está correndo para um lado para o outro por causa do barulho, por causa da informação, por causa do que os nossos olhos estão vendo. É filho, é marido, é trabalho, é escola, é faculdade, é amigos. E aquele que a gente precisa se prostrar, considerar, a gente deixa por último. Tem gente que fala assim, eu passei por uma situação muito difícil, mas foi Deus. Foi Deus que permitiu, porque Deus me colocou nessa situação para eu olhar para Ele. Que Deus, irmão, que Deus. Ele estava o tempo todo sinalizando, Deus está o tempo todo falando, Deus está o tempo todo se movendo. Ele não para, Ele não dorme. A Bíblia fala que Ele não pisca. Ele está atento o tempo todo, se comunicando com o homem e com a mulher. Somos nós que não ouvimos. E aí quando a gente está doente, ou quando a gente está sem dinheiro, ou quando a gente brigou com o marido, ou quando a gente está passando por um problema, a gente escuta Deus e fala, eu passei por isso para Deus falar comigo. Não, é porque você não estava ouvindo Ele. Ele sempre falou, Ele nunca se calou. Só que quando você está sensível, quando você está num processo de dificuldade, a tendência é você não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu vou... Quem que sobrou? Deus. Deus, me ajuda. E Deus, Ele não desperdiça uma oração. Mesmo você só procurando Ele por interesse, Ele não desperdiça uma oração. Ele não desperdiça um clamor. Ele está o tempo todo querendo se relacionar com a gente. Ele está o tempo todo chamando a nossa atenção de alguma forma. Essa música fala, que a gente cantou, né? Eu te vejo em tudo. Ele fala com a gente o tempo todo. Nós é que não consideramos. A vontade de Deus é que a gente não sofresse, que a gente não passasse dano nenhum para a gente ter um relacionamento com Ele. Somos nós que deixamos muitas das vezes a situação apertar, chegar no extremo para olhar para Deus e para ver aquilo que Ele tem para nós. A resposta está o tempo todo sinalizando. E aí depois que você se reergue, porque o Senhor Ele nos levanta toda vez que a gente vai até Ele, se você parar para pensar, antes do problema, antes do caos, Ele já estava chamando a tua atenção para detalhes. Detalhes. A gente escuta sempre em ministrações aqui falar que a gente não tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha, irmãs. A gente não tropeça numa grande montanha. A gente vê a montanha enorme, a gente desvia da montanha. Mas quando é uma pedrinha, você está distraído e você... Pluf. Pequenas coisas que vão surgindo na nossa vida e a gente vai deixando para depois. A gente não quer resolver, a gente não quer mexer naquilo, aquilo dá trabalho. Mas nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Se eu e você estivermos diante de uma situação, de um caos estabelecido, de uma promessa de morte, como era o caso da Abigail aqui, a gente tem um Senhor que pode mudar toda a história. A gente tem um Senhor que quer que a gente seja bem-sucedido em todas as nossas áreas. Deus, Ele não fez a gente para passar escassez, não fez a gente para viver com medo, não fez a gente para ficar doente. Não, o plano original de Deus é que nós fôssemos plenos em todas as áreas. Tem cabimento Deus enviar Jesus para morrer na cruz por mim e por você? Qual foi a promessa da cruz? Que nós fôssemos livres. Livres do pecado, livres da doença, livres da pobreza. Tem cabimento esse mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, colocar uma doença em você para te ensinar alguma coisa? Isso é mentira. Satanás, ele faz as coisas e deixa as pessoas quer botar a assinatura de Deus. E a gente aceita. Por quê? Porque se Deus fez, então eu vou aceitar isso. Porque, afinal de contas, Deus é Deus, né? Só que é mentira do diabo. Quando você fica doente, uma simples dor de cabeça, irmã. Às vezes a gente... não é Deus, sabe? Eu falo pra você, eu fico chateada quando alguém fala mal do meu pai. Chateada, a palavra é essa. Eu fico chateada, porque eu já acreditei que era assim. Uma vez eu sofri um acidente de carro, e o carro capotou, e eu, me achando indigna, por causa da situação que eu vivia naquele momento, eu falei, Senhor, segura os meus filhos.
E a palavra fala assim, né? Quando a gente ora, pediste mal. Porque o Senhor, Ele segurou os meus filhos, mas eu fiquei toda arrebentada. Eu senti dor em tudo que é lugar. E o cara, quando foi buscar o carro, falou, meu Deus, rachou o eixo. Diz que é um negócio firme do carro, né? E vocês estão vivos? E quando eu passei essa informação do que tinha acontecido, algumas pessoas falaram assim, sabe o que foi isso? Você não está muito firme? Deus pesou a mão. Sabe o que o Senhor falou para mim, irmão? Não, querida. Ele falou para mim, eu não pesei a mão. Você está viva porque eu guardei você na minha mão. O Senhor, Ele guarda. Ele guarda. Ele não é um Deus que traz dano. Não tem cabimento a gente aceitar que Deus, que deu o Filho único por nós, Ele vai trazer uma doença, um dano. Se Ele pagou um preço para que a gente não vivesse mais nessa condição de pecador, a gente não pode aceitar que Satanás faça as coisas e ponha o nome de Deus no final. Eu não sei você. Não, eu sei você sim, porque quem é mãe sabe o que é isso. Você gosta que alguém acuse seu filho de uma coisa que ele não fez? Você gosta que alguém que você ama seja caluniado, difamado? Eu também não, irmão. Eu fico muito chateada quando eu entendo que Deus é bom. A palavra dele diz que Deus é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa passagem, irmão, me libertou. Porque tudo que eu vou fazer, se não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é Deus, eu não quero. Se não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é Deus, não quero. Amém. Sabe? A gente tem que tomar posse do que Deus conquistou pra gente. Que Jesus fez um sacrifício de cruz. Ele se entregou por nós quando a gente nem merecia ainda. Então a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Se não for isso, diga comigo. Boa, agradável e perfeita. Se não for boa e não for agradável, não for perfeita, você não pode aceitar. Deus, Ele deu vida e vida em abundância. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de bom, foi Deus quem fez. O que não presta é coisa do inimigo. Às vezes, também, nós precisamos identificar também se é obra da nossa carne, né, irmão? Porque tem coisas... Eu li um livro, e quando eu acabei de ler, que identifica muito a obra da carne, fala sobre espíritos e tudo mais, eu entendi que tinha muita coisa que o diabo nem passou perto. Foi minha escolha, minha decisão, a minha desobediência, a minha falta de comunhão. Foi isso que me trouxe dano, não foi nem o diabo. Porque antigamente eu achava tudo ruim, é o cão. Mas não, irmãos. Irmãs, a gente tem o Espírito Santo. A gente pode se fortalecer em Deus para a gente tomar decisões. Quando a Abigail ela tomou essa decisão aqui, ela não era igual eu e você não, irmão. Ela não tinha Espírito Santo dentro, não. Ela não era nascida de novo. Jesus ainda não tinha, sabe, morrido. Ela tomou uma decisão porque ela cria em Deus. Ela era uma mulher de fé. E eu e você temos o Espírito Santo de Deus dentro e muitas das vezes a gente nem considera. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está com você. O Senhor Jesus, quando Ele subiu, Ele falou, eu vou deixar com você. O Espírito Santo vai estar com você. Então ela tomou uma decisão sábia. Ela foi uma mulher de coragem. Eu fico imaginando quando ela foi, o que ela pensou? Quando eu voltar, meu marido acaba comigo. Ela foi ousada de tomar essa decisão e livrar ela, os seus e Davi. Aleluia. A gente precisa ter atitudes sábias. Muitas das vezes, a sua atitude sábia, muitas das vezes não, todas as vezes que você tiver uma atitude sábia, você vai se livrar de um mal, de um dano. Voltar atrás, voltar para o caminho, dá muito trabalho, irmão. Fazer a coisa certa é muito melhor. E a gente tem uma receita. Toda vez que eu tento fazer bolo sem receita, irmão, dá ruim. Dá bom não. Sempre dá ruim. Tem gente que vai tacando as coisas, né? E o bolo sai uma maravilha. Eu e você, a gente tem uma receita. Isso aqui é um livro. Isso é um manual de vida. É um manual de vida. Se a gente seguir as instruções que tem aqui, não tem como dar errado.
E Abigail, ela tomou essa decisão de ir até lá e livrar. E ela teve ousadia, sabe? Em Hebreus 12, 14. Vamos abrir lá, irmãos? Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Aleluia. Glória, gente, dá glória a Deus. Não dorme não, irmão. Parece que eu estou contando uma historinha aqui, vocês estão dormindo. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. E diz assim, ó. Foi ali não, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Em Hebreus 12, 14 diz: segui, vou ler só a primeira parte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa mulher, ela teve uma atitude de trazer paz. Ela, em meio à situação, ao que estava acontecendo, ela estabeleceu paz, onde havia um caos. Eu e você precisamos ser a pessoa que leva a paz, a pessoa que apazigua. Aleluia. E no nosso trabalho, na nossa casa, sabe, aqui é um contexto onde eu estou falando de um casal, de Nabal e Abigail. Mas pega pelo Espírito, irmão, que tem áreas na sua vida, tem áreas na nossa vida que a gente precisa estabelecer a paz. Sabe? Porque tem gente que faz o negócio ferver mais, né? Tem gente que o negócio está pegando fogo. E é mesmo, tá tudo errado. Sabe? Não, eu e você estamos nesse mundo para estabelecer paz. Nós somos a continuação de Jesus nessa terra. Nós somos a resposta para o mundo. Eu e você somos a resposta para o mundo no meio do caos. Sabe? Você está num transporte, aí a pessoa está reclamando do governo, está reclamando do transporte, está reclamando... Irmãos, vou te falar uma coisa. BRT é uma bênção, né? Vamos declarar pela fé. É uma bênção. Mas vocês já pegaram 882? Era 882? 882. Gente, aquilo não era de Deus, não. Por quê? O BRT é pesado, mas vai, né? De vez em quando quebra, mas ele vai mais do que o outro. Agora, o 882 era 10 vezes quebrado, um andando. Eu fiquei na serra umas 500 vezes, gente. Mas o povo é ingrato. Em vez de ficar reclamando, murmurando o que tem, ok, não está excelente como a gente merece. Ainda não está. Mas é uma... Gente, parece um muro de lamentações. Você entra no BRT, tanta agonia, tanta aflição, é uma coisa horrível. E eu e você somos o quê? Proclamamos a paz. Promovemos a paz. Eu e você, a gente precisa entrar naquele lugar e falar, olha, ainda está assim, mas vai melhorar, porque o meu pai tem coisas excelentes para mim, eu preciso dessa via, desse transporte, e eu declaro em nome de Jesus esse ar-condicionado funcionando, eu declaro em nome de Jesus que eu não vou ser espremida, amassada, jogada no chão, pisoteada. Abre a boca e fica... Ai, gente, eu não gosto de andar de BRT, não, vou falar para vocês. Desde pequena, minha avó sempre falava que eu tinha cara de rica. Eu nasci pronta. Nasci pronta, irmão. Eu não gosto, não. Não é bom, não é confortável, não é o melhor de Deus. Mas tu tá usando. Então, quando você tá lá, seja a boca de Deus naquele lugar. Não concorda com o outro que está murmurando no negócio. Uma vez eu estava meio política. Vamos falar de política? Não, mentira, não vou falar de política, não. Eu estava no trem, aí tinha 2 homens falando sobre política. Gente, eu pensei que eles iam se bater. Sério mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui chegando para trás e falei, vai sobrar para mim aqui. Mas aquilo foi me irritando, porque eu vinha de São Cristóvão para Santa Cruz. É um percurso, né? Fiquei até sabendo de política, que eu não sou nem tão boa assim, mas fiquei informada. Eu sabia quem estava certo, mas eu estava ouvindo. Aí, o rapaz falando, aí o outro, mas é mesmo, só vai piorar, que não sei o quê. Irmãos, eu estava acabando de ler aquele livro, Não Fale Negativo. Ai, menina, eu fui... Quem me conhece sabe que eu não preciso de oportunidade para falar, né? Eu mesmo... Opa! Bom, tudo bom? Tudo bom? Nossa, seu cabelo tá ótimo. Eu cheguei lá... Ai, gente... Eu tentei mudar, já orei, já falei com Deus. Deus falou que é assim mesmo, que os original, glória a Deus. E aí eu cheguei lá no meio, voltando lá para a paz. Aí eu cheguei lá no meio e eu falei, gente...
Vou falar uma coisa. Vocês acham mesmo que esse debate vai resolver alguma coisa? Olha eu. Quem me chamou? Podia ter ganhado fora. Aí, eu nem quis entrar nas questões bíblicas para não ficar assim, muito crentarrona, né? Eu não estava lá igual 007 não, porque eu não tenho vergonha do evangelho. Mas eu estava querendo ganhar um espaço, né? Não ia chegar já falando, porque a palavra de Deus diz, né? Aí eu peguei, falei assim, olha só, o tempo que vocês estão gastando falando mal, vocês podiam estar acreditando, vendo algum benefício e declarando a coisa certa. Enquanto você falar que vai piorar, só vai piorar. Aí eu falei assim, não existe o tal de poder da mente, não é assim que eles falam? Poder da mente, né? Pensa coisa boa. Fica aí o tempo todo, os dois... Menina, mas eu achei que eles iam cair no... Porque era assim, era tipo um campos rivais. Tinham dois principais e o daqui, não sei o quê. A outro, não. Aí eu falei, gente, vai sobrar para mim aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, aí o rapaz olhou para mim. É mesmo, a senhora tem razão. Eu falei, pensei que ele ia me dar um fora. E a gente precisa promover a paz. Eu conheço algumas pessoas que ela tem o dom de acalmar tudo, né? Não tem gente assim? André é assim, gente. Me irrita, Andréia. Eu quero falar mal de alguém lá de casa. Tá gravando, meu marido te ama. Mas a mulher briga com o marido, né? E a gente sempre tem aquela amiga que... Aí eu vou... Andréia vai lá fazer as coisas. Eu falo, Andréia. A Andréia só faz assim, ó. Uhum. Alguém já pediu conselho para a Andréia aqui? Uhum. Esse é só o ponto final do Espírito Santo. Ela não concorda com nada. Ela nunca aprova. Aí ela começa. Aí ela começa. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou reclamando da descarga que não foi ajustada. Ela vem me falar que GEUC é bom para fazer compra. O que tem a ver? Mas ela promove a paz, amém? Nós estamos aqui para promover a paz. Tem uma amiga também, eu tenho que falar dela. O sobrinho dela tinha que ser apaziguadora. Olha, todas as vezes que eu cheguei... Isso antes, tá, irmão? Porque agora eu não evoluí. Estamos caminhando para avançar. Toda vez que eu chegava lá para reclamar, ela falava, não, sabe o que é? É porque a pessoa... Olha, eu ficava com raiva dela. Eu deixava de ter raiva da pessoa que me irritou e ficava com raiva dela. Ela falava, sabe o que é? Karina é assim também, gente. Misericórdia. Tudo é lindo, tudo... Eu não sei se essa menina... Não sei, eu acho que eu não sei. Tem que andar com essas pessoas, gente. Olha, sabe o que é? Não, sabe o que acontece? É que ela hoje... Menina, você não sabe. Ela não fez por mal, não. Ela é uma pessoa tão boa. Menina, aquilo chega a dar um ranço na gente. A gente deixa de ficar com raiva da pessoa, ficar com raiva do outro que está apaziguando. Ela é assim, gente. E a gente precisa aprender com essas pessoas. O que você falta? Junta com quem está sobrando disso. Por exemplo, se você fala muito, não junta comigo. Não junta. Tem uma amiga que a gente se ama, mas umas amigas que tem aqui que fala, tipo eu, assim, a gente tem que falar pouco, aleluia. Então, se você é mais agitada, junta com a calminha. Se você tem dificuldade em alguma área, junta com aquela pessoa. Vai dar uma equilibrada. Quem fala pouco vai juntar comigo, vai falar melhor. Eu vou falar menos, ou a pessoa vai ficar sem falar para sempre. Você tem que tentar se juntar com alguém, se associar com alguém que vai te acrescentar, que vai trazer benefício para você. Agora, imagina se toda vez que eu chego lá, Andréia. Hoje eu sou... É mesmo, né? Pô, você já passou tanta coisa, né? Você é uma mulher de Deus, pô, não está te dando valor. Menino, eu já estava separado já, porque tanta vez que eu já reclamei. Se eu me junto com alguém que está querendo acabar com o marido, que dá ruim, a gente faz a rebelião. Você tem que juntar com alguém que vai promover a paz, irmã. Sabe? Alguém que vai mudar a situação. Se você está passando, se você tem dificuldade, por exemplo, com um filho, né? E você está passando alguma dificuldade, meu filho não está querendo estudar, o meu filho não está me obedecendo. Você conhece alguém que tem um filho que é educado, que já passou por isso? Você associa essa pessoa, fala, poxa, e aí? Eu soube que você já passou por isso, como é que você fez? Me ajuda nisso, sabe? Então, a área que você tem dificuldade, você precisa se associar com pessoas certas. Se você se associar com uma pessoa que está debilitada na mesma área que você,
Pronto, ladeira abaixo. Não vai dar. Teu casamento tá uma porcaria. Aí você junta com a outra, casamento também não tá bom. Aí junta com a outra, casamento tá bom. Uma rebelião, as mulheres vão tudo embora. Não pode, irmão. Você precisa se juntar com alguém que vai falar, olha, não é bem por aí, vamos ver por outro ângulo, vamos orar. E outra coisa, irmã, a gente precisa levar a sério o nosso momento de oração. Sabe? Oração é algo tão poderoso. Porque vir à igreja, cantar, pregar, é lícito, é maravilhoso, faz parte. O Senhor quer que a gente façamos, que nós façamos isso. Mas o seu secreto com Deus, ele pode mudar toda a sua vida, toda a sua história. E você pode ter a melhor amiga, mas não tem nada comparado ao Espírito Santo. Porque quando você ora, quando você entrega a Ele, Ele vai te dar direções, Ele vai mudar coisas. Eu já orei, quando alguns momentos, eu tenho 3 filhos, né? E quando alguns momentos aconteciam coisas que eu me via assim debilitada no sentido da educação, eu falava, meu Deus, filho não vem com manual de instrução, eu acho que eu estou errando porque eu estou sentindo que está escapulindo da minha mão. Eu comecei a orar e eu lembro que em um determinado momento eu comecei a orar para que Deus enviasse pessoas que fossem boas influências para os meus filhos. Eu falei, eu orava já agradecendo, porque a fé fala. A fé fala. E a gente fala e rende com ações de graça como se já tivesse recebido. É como se você selasse a sua oração, não tem nem como o diabo meter a mão. Porque você pediu, você creu, pediu e agradeceu. Está fechado o pacote. E eu orava, ainda naturalmente eu não via, e eu orava assim, ai Senhor, envia amigos da sua parte, Pai, pessoas que influenciam, que sejam bênção, que sejam boas conexões para os meus filhos, sabe? O João Guilherme falou assim, quando a minha mãe ora, ele sempre fala, ai meu Deus, se minha mãe orar, não é a minha mãe orar, é qualquer um que ora e crê, entrega. E eu comecei a agradecer, eu pedi a Deus e eu já agradecia. Eu falava assim, obrigada por essa amiga de Deus, por essa menina que não vai desistir dele, dessa menina que vai colar igual um chiclete, que vai levar para perto do Senhor, que vai falar a palavra, que vai ouvir louvor junto, que vai fazer coisas de Deus juntos. E chegou. Se você está passando alguma área da sua vida e você está precisando de ajuda, se é no seu casamento, como eu estou falando com mulheres, eu vou falar um pouco do casamento. Se é no casamento, ora para que Deus envie pessoas de Deus no trabalho do seu marido. Ore por conexões divinas alcançando seu marido. Sabe? Repreende qualquer influência maligna que tenta sugerir coisas no ouvido do seu marido. Porque tem lugares que você não consegue chegar, mas a sua oração chega. Aleluia, aleluia. A minha oração, a sua oração chega em lugares que você não imagina. O que você não pode fazer na força do seu braço, você ora. E eu vou te dizer, no reino espiritual, no mundo espiritual, no espírito, as coisas não param de acontecer. Talvez ainda não tenham se manifestado, mas vai acontecer. Eu creio, eu declaro, em nome de Jesus, nessa noite, irmãs, que vocês vão colher frutos de oração. Amém. Mas só vai colher fruto quem plantar. Amém. Se você plantar, você vai colher. Quando eu chamava meu marido para ir para a igreja, ele ficava falando assim, não, isso não é para mim, não. Muita gente aqui conhece meu marido. Não, ele bebia, ele fazia muita coisa. E eu pensei em desistir várias vezes. Uma vez eu estava dirigindo na reta ali, a gente já estava congregando aqui, ele já estava congregando aqui, mas ele estava assim, até alguém me perguntava, como é que está o Jailson? Eu falei, um passo para frente, 4 para trás, 2 para frente, 4 para trás, não sai do lugar. E aí eu dirigindo e eu vendo as promessas do Senhor sobre a minha vida e não conseguia enxergar Ele nessas promessas, porque ele estava tão parado e eu estava fazendo rema, lendo, e o Senhor, o inimigo falou assim para mim, eu dirigindo, ele é um peso morto. Você não vai chegar a lugar nenhum carregando esse peso morto. Eu estava na reta, eu não sei nem como é que eu cheguei onde tinha que chegar, porque quando essa informação veio,
Eu falei, Satanás, você é mentiroso. O meu marido é uma bênção. Ele vai chegar junto comigo. Nem que eu precise frear para ele chegar, mas nós vamos chegar junto onde a gente tem que chegar. Queridos, eu tinha 1001 motivos para desistir. Ele também teve motivos para desistir de mim. Mas eu lembro que eu falava para ele assim, eu sinto como se nós estivéssemos naquela brincadeira de cabo de guerra. Vocês já brincaram? Que uma turma puxa para cá, outra puxa para lá? Só que nós éramos adversários, a gente não saía do lugar. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele está puxando o cabo do meu lado. E a gente está vencendo. E a gente está vencendo. Aleluia! Aleluia! Não desista. A Vanusa estava ministrando sobre fé e ela falou uma ilustração que a gente já viu até nas redes sociais, né? Do bonequinho que ele está quebrando uma pedra. E atrás daquela pedra tem um diamante. E quando está faltando uma lasquinha, ele desiste. Às vezes está faltando uma lasquinha, irmão. Aí você pode pensar, tem tanto tempo que eu oro por essa situação, tem tanto tempo que eu peço por essa situação. Eu creio, irmão, que falta uma lasquinha para essa situação mudar. Seja no seu trabalho, seja um relacionamento com seus pais, seja com o seu cônjuge. Falta uma lasquinha, mas você só vai saber se estava perto da vitória se você permanecer. Porque normalmente a gente desiste quando falta tão pouco. E voltar para o início é tão doloroso, dá tanto trabalho. Começar de novo é tão difícil. Eu creio que o poder da oração vai ser essa ferramenta do Espírito para destravar coisas. E eu e você, a gente vai chegar no diamante. Nós vamos chegar na nossa vitória, naquilo que a gente precisa. A única coisa que vai impedir da gente receber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem pedido, é se a gente desistir. Nós não podemos desistir. Ore, fale com o Senhor. Peça a Ele direção para como, estratégia. Nós somos muito inteligentes, irmãos. Eu não sei, olha, a mulher ela tem um poder criativo. Peça a Deus sabedoria, sabe? De como se comportar, de como falar, de como até onde você pode ir. Para que você desfrute disso que Deus tem preparado para você logo. Aleluia. Glória a Deus. Em Provérbios 14:1, fala da mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com a sua própria mão, destrói. E quando a Bíblia está falando aqui de casa, né? Está falando da estrutura familiar, a gente pode levar para outras coisas também. Se a gente não tiver sabedoria, a gente vai fracassar em muitas áreas. Mas se a gente tiver sabedoria do tipo de Deus, peça sabedoria do tipo de Deus, não tem como dar errado. Aleluia. Estou finalizando já. Aleluia. Quando nós juntamos o poder de Deus com aquilo que Deus disponibilizou para nós, a gente chega longe, a gente consegue romper, a gente muda história. A Abigail, ela podia ter desistido, ela podia ter fugido, ela podia ter se entregado, mas ela não, ela tomou uma atitude de fé, se posicionou com ousadia, reconhecendo quem Davi era e mudou a história dela. Eu e você vamos mudar a nossa história. E é hoje. Você crê, irmã, que é hoje? Diga, hoje eu vou mudar a minha história. Hoje eu vou mudar a minha história. Aleluia. Aleluia. Chega de ficar se rastejando. Chega de ficar vivendo menos do que Deus tem para você. Sabe? Você precisa decidir, você precisa tomar atitude. Deus não te fez para ficar passando essa lamúria o resto da vida, não. Nós não fomos feitos para ficar sendo escória de Satanás, não. Sabe? Sendo pisoteada, passada no moinho, como diz, né? Não fomos feitos para passar por isso, não. Sabe? O diabo, ele é muito sujo. Ele vem com pequenas coisas, como eu falei. Ele vem, ele dá um tapinha em você, aí você não reage. Já viu como é briga de menino na rua? É exatamente assim. Eles estão lá discutindo, aí o menino vai lá e pô,
aí o outro não reage. Aí o outro, pão, pão, aí o outro não reage. Daqui a pouco, ele está em cima do menino. Vá, 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 vá. O diabo é desse jeito. Se tu não reagir, por quê? Ele até acha que sabe quem você é, mas ele não sabe. Ele sabe o poder que você carrega. Ele sabe o poder que você carrega. E muitas das vezes, ele sabe mais do poder que você e eu carregamos do que a gente mesmo. Ele sabe de quem nós somos filha. Ele sabe que se ele parar a gente, ele tem menos trabalho. O diabo não está incomodado comigo, com você sentado aqui, não, mano. Não está nem aí. Eu acho que nesse tempo ele não está nem querendo botar ninguém para fora da igreja, não. Ele quer só que você fique aqui vivendo na ignorância, ou pior, sabendo e não praticando. Se você praticar essa palavra, se você se levantar em ousadia, porque tem mulher que grita com o filho, grita com o marido, grita com um amigo no trabalho, e quando é para gritar com quem tem que gritar, que é com o diabo, seu diabo, eu sou pastor que fala isso, acho engraçado, seu diabo, você pode sair daqui, me dá licença, bota para correr, bota, sai daqui, eu já venci, o sangue foi pago, pagou o preço, o meu preço alto. Bota ele para correr, mano. Qual é a área? O que está acontecendo? Bota para correr. Fala. Eu só orei baixinho com o diabo uma vez. Eu estava fazendo um cabelo com a Rebeca, a gente estava fazendo a noiva. Aí eu recebi um pedido de oração, uma pessoa doente, e eu estava num lugar que não tinha como eu sair. Eu falei, Satanás, eu queria gritar com você. Eu assim, eu queria gritar com você, mas agora eu não posso. Mas você não é surdo. Tira a mão dessa pessoa. Você está legal nesse corpo. Jesus já pagou na cruz. Agora, em nome de Jesus, amém. Eu aqui, ó. Falando assim, ó. Minha vontade era gritar, porque eu não sei. Meu vizinho falou que me escuta orando. Irmã, misericórdia. Ele falou, eu escuto você orando. Eu falei, no mínimo, ele escuta eu gritando com o diabo. Porque com Deus eu estou, pai, te amo. Pai. Agora, quando é com o diabo, eu... Satanás! Eu já falei! Tá bom! Coitado do vizinho, gente. Quando ele falou que me escuta orando, eu falei, gente, não foi falando com Deus que ele ouviu. Fiquei desesperada, mas... Tudo bem. Não consigo orar baixo, gente. Vocês conseguem falar com o diabo baixinho, assim? Eu acho engraçado quando o pastor fala isso. Seu Satanás, olha... Deixa eu falar uma coisa com você. Não queria te incomodar, não, mas... Não, irmã. Pelo amor de Deus, tem gente com medo do diabo. Ele já foi derrotado. Eu recebi uma mensagem. Alguém falou assim, o diabo já caiu. Eu falei, rapaz, ele caiu tanto. Lembrei. Eu falei, menina, essa semana ele caiu tanto que ele está cheio de hematoma. Até meu cabelo ele puxou no secador hoje, na hora que está secando, sabe quando o pênis já atrás. Nunca aconteceu isso com o meu próprio cabelo. Eu falei, gente, flash. Toda vez que ele levantar na minha, na sua vida, ele vai cair. A gente imagina o diabo vermelho, né? Eu agora imaginei ele todo roxo. Na minha, na sua vida, irmão, ele já caiu, já perdeu, já estabacou. E sabe o que é o melhor? A gente só fazendo nada. Quem venceu foi Jesus. A gente só precisa crer nesse poder, crer na maravilhosa graça, crer que Ele é o Todo-Poderoso. Corre para o seu pai. Já viu criança, quando está com medo? Que sai correndo, pai, ele quer me pegar. Faz isso. Quando o diabo vier de gracinha, corre para o colo do seu pai. Não se acovarda. Não deixe que essa situação engula você. Sabe? Renova sua mente com a palavra. Veja quem você é, o que você pode, o que você tem. O preço foi pago, Jesus morreu por todos. Não foi só pelas pessoas que estão na igreja, dentro da igreja. Vir à igreja é uma consequência de filhos, porque nós imitamos o nosso Pai. E Jesus, ele congregava. Vir à igreja é uma consequência de uma vida cristã. Amém. O que você precisa saber de fato é quem você é. Amém. O que você tem. Eu achei interessante, vocês conseguiram, não sei se vocês conseguiram ler, botaram ali rainha. Abigail... Ela volta para o marido para contar que tinha desfeito a burrada que ele fez. E a Bíblia vai falar que ele fica pedrificado. Fica imaginando a cena. A Abigail voltou. Primeiro ela foi até ele estava charopado. Irmã, não fica pensando no teu marido que bebe. Eu estou falando de Nabal. Pelo amor de Deus.
Ela pegou e olhou ia falar para ele, né? Bom, agora que tá tudo resolvido, vou falar para ele que eu resolvi o problema que ele causou, né? Chegou lá e tava lá. Se por acaso você tem um marido assim, não converse com ele bêbado, vai por mim. Já tentei isso, não dá certo. E aí ela pega e espera passar no dia seguinte e conta para Nabal, olha, fui até Davi, conta o que aconteceu, o homem fica pedrificado. 10 dias depois ele morre. Misericórdia, essa parte pula, gente, isso aqui é muito tempo, tá, gente? Não vai ficar orando para o marido morrer, não, porque não é Deus nesse negócio, não. Tá? Filha que seja guiada, mas ora direito, não pede mal, não. E aí, ela casa com Davi depois, no final da história. Rainha. Deus tem um trono para nós. Nós estamos assentados nesse trono com Cristo, no trono celestial, onde Jesus está. Nós estamos no Espírito, nós já vencemos todas as coisas. Eu e você vamos tomar atitude de fé, de ousadia, de coragem. Não é sentado no sofá da sala. Não é parada. Não é se fazendo de vítima. Não é olhando para sua irmã e falar, poxa, olha lá, para ela está sendo fácil. Não, você não sabe o que ela passou. Você não sabe nem o que ela passa. Coisa de gente que ri fácil. Se você soubesse metade da história da pessoa, se tu ia chorar por ela, ela está rindo. Tem um posicionamento e tem um lugar para nós. Nós somos rainhas. Filhas de um rei todo-poderoso.